Cheguei! Chegamos! Estamos aqui no 20º dia dos 72 dias, lendo a Bíblia toda em 72 dias, que já foram 20, ó, 20 dias já se passaram, fazendo a continha aqui rapidinho aqui, 72 menos 20, 52, faltam 52 dias para completarmos a leitura toda da Bíblia. Estamos firmes. Você está firme? Continua firme em Deus, continua firme na palavra e a gente vai conseguir vencer essa jornada. Vai ser não com chave de ouro, mas vai ser de forma triunfante. Deus vai ser louvado, Deus vai ser glorificado como já está sendo e muito ainda você tem a ser abençoado. Vamos lá para o 20º dia de hoje? Vamos de 1 Reis, capítulo de número 8 até o capítulo de número 18 hoje, hein? Esses capítulos vai ser bênção para as nossas vidas. E a bandeira, Jefferson, como sempre, hoje é a bandeira do Mato Grosso. Parece com a de ontem, né? Que eu tava de Rondônia ontem, com a bandeira, né? Que tem também uma estrela, né? No centro. Muitas bandeiras do Brasil, gente, dos estados do Brasil, são quase idênticas, né? Em cores, em estrela, as formas geométricas, assim, retângulo, quadrado, assim, são quase parecidas. Mas hoje é a bandeira do Mato Grosso. E essa é a do Mato Grosso mesmo, hein? Que tem a capital Cuiabá. A do Mato Grosso do Sul, que tem a capital Campo Grande, vai ser já em seguida nesses próximos dias, gente. Eu estou escolhendo as bandeiras de forma assim aleatória. Eu tinha pregado uma programação assim das bandeiras assim em sequência, mas eu oro lá e pego a bandeira no meu saco lá de sacola, né? O cesto lá. E aí vem a bandeira que vier, é o dia que vai ser ela. E hoje é o Mato Grosso. Deus abençoe aí todo o povo do Mato Grosso, povo de Cuiabá, todas as regiões, todos os lugares aí, interior. Mato Grosso, eu ainda vou conhecer também o Mato Grosso, ainda não conheço. Diz que é bem quente, né? Vocês dizem aí que é bem quente aí, né? Não sei, na sombra, acho que é 35 ou 36 graus na sombra. Eu quero conhecer aí de vocês aí. E em breve eu vou conhecer, tá bom? Vamos lá? Colocando aqui. Deus abençoe o Mato Grosso mais e mais. Vamos lá. Deus, fale conosco, meu Pai, pela sua palavra. Nos ensina mais e mais a respeito das Sagradas Escrituras e nos revela o Senhor. Em nome de Jesus, amém. 1 Reis 8, a Arca da Aliança é levada para o templo. Subtítulo 2 Crônicas 5, 2 e 2 Crônicas capítulo 6, verso 2. Aí o rei Salomão convocou os chefes das tribos dos grupos de famílias de Israel para irem encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a arca da aliança de Deus de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a arca da aliança e a levaram para o templo. Os levitas, os sacerdotes, levaram também a tenda da presença de Deus, com todos os seus equipamentos, para o templo. O rei Salomão e todo o povo de Israel reuniram em frente à arca da aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tanto que nem dava para contar. Então os sacerdotes levaram a arca para o templo e a colocaram onde devia ficar, no lugar santíssimo. Das asas dos querubins, pois suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. As pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo.
mas não podia ser vista de nenhum outro lugar. Os cabos ainda estão ali até hoje. Dentro da arca estavam somente as duas placas de pedra que Moisés havia colocado ali. Quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas, depois que eles saíram do Egito, quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, numa nuvem cheia, uma nuvem encheu o templo do Senhor com a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro a fim de realizar os seus atos de culto. Aí Salomão disse: Tu, ó Senhor, pusestes o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras, mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde viverás para sempre. Salomão fala ao povo. Subtítulo 2 Crônicas, capítulo de número 6, verso 3 ao 11. Aí Salomão virou-se, olhou para o povo que estava todo de pé e pediu a bênção de Deus para todos. Depois disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, o meu pai, quando lhe disse: Desde o dia em que eu tirei do Egito o meu povo de Israel, não escolhi nenhuma cidade de todas as tribos da terra de Israel para ali construir um templo, a fim de ser adorado nele. Mas escolhi você, Davi, para governar o meu povo. E Salomão continuou: E Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem quando planejou construir o templo para mim. Mas você não construirá, será o seu filho quem construirá o meu templo. E agora, Deus cumpriu sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai como rei de Israel e construí o templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Também separei no templo um lugar para colocar a arca da aliança, onde estão guardadas as placas de pedra da aliança que o Senhor Deus fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Salomão ora a Deus. Subtítulo 2 Crônicas, capítulo de número 6, verso 12 ao 42. Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar. Levantou as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus igual a ti, em cima no céu nem debaixo da terra. Tu cumpres a aliança que fizestes ao teu povo, e lhe mostras o teu amor quando eles, com todo o coração, vivem uma vida obediente a ti. Pelo teu poder cumpristes a promessa que fizestes a Davi, o meu pai. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, eu te peço que cumpras a promessa que fizestes ao meu pai, quando lhe dissestes que sempre haveria um descendente dele governando como rei de Israel, contando que eles obedecessem com o mesmo cuidado que ele obedeceu. Portanto, ó Deus de Israel, faze com que se cumpra aquilo que prometestes a Davi, o meu pai, o teu servo. Mas será que, de fato, ó Deus, tu podes morar no meio de nós, criaturas humanas aqui na terra? Tu és tão grande que não cabes nem mesmo no céu. Como poderia este templo que eu construir ser bastante para isso? Ó Senhor, meu Deus, eu sou teu servo. Escuta a minha oração.
e atende os pedidos que te faço hoje. Olha de dia e de noite para este templo, o lugar que escolhestes para nele seres adorado. Ouve quando eu orar, com o rosto vindo para este lugar. Escuta as minhas orações e as orações do teu povo, quando eles orarem com o rosto virado para cá. Sim, a tua casa está, sim, da tua casa no céu, ouve-nos e perdoa. Verso 31. Quando alguém for acusado de prejudicar outra pessoa e for trazido até o teu altar neste templo e jurar que é inocente, ó Senhor, ouve do céu e julga os teus servos. Castiga o culpado como ele merecer e declara que não tem culpa aquele que for inocente, recompensando como ele merece. Quando quando, por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta do céu, perdoa o pecado do teu povo e leva de volta para a terra que destes aos seus antepassados. Quando o céu se fechar e não chover, porque o teu povo pecou contra ti, e eles se arrependerem e virarem o rosto na direção deste templo, e orarem e te louvarem, depois que o tiveres castigado, escuta-os do céu, perdoa os pecados, ó Rei, e o do povo de Israel, e ensina-os a fazer o que é direito. Então, ó Deus, faze cair chuva sobre esta tua terra, que destes ao teu povo, para ser deles para sempre. Quando nesta terra houver falta de alimentos, ou houver pragas, ou as colheitas forem distribuídas por ventos muito quentes, ou por bandos gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste ou doença entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo no coração o peso da desgraça, estender as mãos na direção deste templo e orar, escuta a sua oração. Lá do teu lar no céu, ouve o teu povo, perdoa-o e ajuda-o. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça durante todo o tempo em que eles viverem na terra que destes aos nossos antepassados. Quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito pelo teu povo, e vier te adorar e orar a ti com o rosto virado para este templo, ouve a sua oração. Lá do céu, onde vives, escuta-o e faze tudo o que ele te pedir, para que todos os povos da terra possam te conhecer e temer como faz o teu povo de Israel. Então, eles ficarão sabendo que neste templo que eu construí é o lugar onde deve ser adorado. Quando ordenastes que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virados para esta cidade que escolhestes e para este templo que eu construí em honra do teu nome, escuta do céu as suas orações e os seus pedidos, ouve-os e dá-lhe a vitória. Quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque na tua ira, deixar. Verso 46 de novo, gente.
Quando eles pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque, e na tua ira deixares que os inimigos deles os derrotem e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui, ouve as orações do teu povo. Se ali naquela terra eles se arrependerem e orarem a ti, confessando que foram pecadores e maus, escuta as suas orações, ó Senhor. Se naquela terra eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem a ti, virados na direção desta terra, que desde os nossos antepassados desta cidade que escolhestes e desde este templo que construí em honra do teu nome, escuta as orações deles. Do teu lar no céu, ouve-os e dá a vitória. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti e a sua revolta contra ti, e faze com que os seus inimigos os tratem com bondade. Eles são o teu povo, que tirastes daquela fornalha acesa, o Egito. Ó Senhor, nosso Deus, eu te peço que olhes com simpatia para o teu povo de Israel e para o seu rei, e escutes as suas orações para sempre, que eles te chamaram pedindo ajuda. Escolhe entre todos os povos para serem o teu povo, conforme lhe dissestes por meio do teu povo, Moisés, tiraste do Egito os nossos antepassados. Salomão abençoa o povo. Verso 54 em diante. Vamos lá. Depois que Salomão acabou de orar ao Senhor Deus, ele se levantou e ficou em frente do altar, onde havia estado ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. Então, em voz alta, pediu as bênçãos de Deus para todo o povo que havia reunido ali. Ele disse: Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, nosso Deus, esteja conosco, assim como este esteve com os nossos antepassados. Que ele nunca nos deixe, nem nos abandone. Que Deus nos faça obedientes a ele, para que sempre vivamos conforme ele quer, obedecendo a todos os mandamentos, as leis e ensinos que ele deu aos nossos antepassados. Que o Senhor, nosso Deus, lembre sempre desta oração e dos pedidos que eu lhe fiz. Que ele sempre tenha misericórdia do povo de Israel e do seu rei, de acordo com o que precisarem. E, assim, todas as nações do mundo ficarão sabendo que somente o Senhor é Deus, e que não há nenhum outro Deus. Que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor, nosso Deus, obedecendo a todos os mandamentos e leis como fazem até hoje. A inauguração do templo. Subtítulo 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 4 ao 10. Verso 62 em diante. Então o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifícios a Deus, ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício 22 bois e 120.000 ovelhas como ofertas de paz. E assim, o rei e todo o povo dedicaram o templo ao serviço do Senhor. Naquele mesmo dia, separou, a fim de ser sagrada para Deus, a parte central do pátio que ficava em frente ao templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas, as ofertas de cereais e a gordura dos animais que haviam sido trazidas como ofertas de paz.
Salomão fez isso porque o altar de Deus era muito pequeno para todas essas ofertas. Naquela ocasião, ali no templo, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa das barracas. O povo era enorme. O povo era uma enorme multidão de pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Ramate, no norte, até a fronteira do Egito, no sul. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele e foram embora, felizes por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado ao seu servo Davi e ao seu povo de Israel. Deus aparece outra vez a Salomão. 1 Reis, capítulo de número 9 agora. Subtítulo 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso 11 ao 22. Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais do que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: Eu ouvi a sua oração e o pedido do que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu, como o lugar onde serei adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto, como Davi, o seu pai, serviu, e se obedecer às minhas leis e ordens, se fizer tudo o que eu mandar, então cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas, se você ou seus descendentes deixarem de me seguir e se desobedecerem às leis e aos mandamentos que eu lhe dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel e o meu povo da terra que lhe dei, e também abandonarei este templo, que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virá um monte de ruínas, e todos que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados, e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou os seus antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e adoraram e serviram. Por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles. Salomão e Hirão. Subtítulo 2 Crônicas, capítulo 8, verso 1 e 2. Verso 10 do capítulo de número 9 de 1 Reis. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Hirão, da cidade de Tiro, havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho e todo o ouro que ele precisou para esse trabalho. Depois que terminaram as obras, Salomão deu a Hirão 20 cidades na região da Galileia. Hirão foi vê-las e não gostou delas. Aí disse a Salomão: então são estas cidades que você me deu, meu irmão? Por isso, aquela região é chamada até hoje de Cabu. Hirão havia mandado para Salomão mais de 40.000 quilos de ouro. Outros trabalhos e construções de Salomão. Subtítulo 2 Crônicas, capítulo de número 8, verso 3 ao verso 18.
O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio, para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para reconstruir as cidades de Hazor, Megido e Gezer. Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gezer, matando os seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois, o rei do Egito tinha dado Gezer como presente de casamento à sua filha. Quando ela casou com Salomão, e Salomão reconstruiu a cidade, usando os seus trabalhadores forçados, Salomão também reconstruiu Bet-Horon de debaixo, Baleate, Baalate e Tadmor no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades onde armazenavam mantimentos, as cidades onde ficavam os seus cavalos e carros de guerra e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém. No Líbano e em outras partes do seu reino, para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã, que os israelitas haviam matado quando conquistaram o seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. E os descendentes deles continuam escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviam como soldados oficiais, comandantes e capitães de carros de guerra e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou o lado leste da cidade depois que sua esposa, a filha do rei do Egito, se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela. 3 vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus. O Senhor, ele também queimava incenso ao Senhor, e assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, no Golfo de Acabá. No país de Edom, o rei Hirão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios para navegarem junto com os homens de Salomão. Eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 14.000 quilos de ouro. 1 Reis, capítulo de número 10, a visita da rainha de Sabá. Eita! Vamos entender a história, gente. A rainha de Sabá, vamos entender. Quem já conhece, né, em outras versões sabe, mas essa rainha aqui, eita Deus poderoso. Vamos lá. Subtítulo é 2 Crônicas 9, 1 ao 12. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pode imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam, viu os empregados que os serviam nas festas e os
sacrifícios que ele oferecia no templo. Isto tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas! Que sorte têm os seus servidores que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno. Por isso, ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido, mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Hirão que haviam trazido ouro da terra de Ofir também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimãos para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Foi a primeira vez que se viu essa madeira em Israel, e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. As riquezas de Salomão. Segunda Crônicas, o subtítulo é Segunda Crônicas, capítulo de número 9, verso 13 ao 28, verso 14 do capítulo de número 10 de 1 Reis. Verso 14. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes dos lucros do comércio e todos os impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 2 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, com figura de um leão nas pontas de cada degrau. Isto é, havia 12 leões ao todo. Atrás do trono havia uma figura de cabeça de touro e no lado de cada um dos 2 braços do trono havia a figura de um leão. Nunca havia existido em outro reino um trono como esse. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não se usou prata, porque no tempo de Salomão esse metal era considerado sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava junto com a frota de Hirão. Cada 3 anos a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei.
e depois do mundo inteiro queriam ir ouvir a sabedoria que Deus tinha dado. Todos aqueles que chegavam traziam um presente para ele: os objetos de prata e de ouro, roupas, armas e especiarias, cavalos e mulas, e assim foi ano após ano. Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria, espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e haviam tantos cedros como as figueiras bravas. Existe nas planícies de Judá os agentes do rei, controlavam a importação de cavalos de Musri e de Sicília, e a importação dos carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. 1 Reis, capítulo de número 11. Salomão afasta-se de Deus. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Ele casou com mulheres etéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus, e quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes. Ele havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso, o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: Você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso, eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um outro dos seus oficiais. No entanto, por ter amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho, e não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Os inimigos de Salomão, verso 14 em diante. O Senhor Deus fez com que Hadad se virasse contra Salomão. Hadad era da família do rei de Edom. Muito antes disso, quando Davi tinha conquistado Edom, Joabe, o comandante do exército de Israel, havia
ido até lá para sepultar os mortos. Ele e os seus soldados ficaram ali 6 meses. E durante esse tempo mataram todos os homens de Edom. Somente escaparam Hadade e alguns escravos, edomitas, que pertenciam ao seu pai. Eles fugiram para o Egito. Naquele tempo, Hadade ainda era menino. Eles saíram de Midian e foram até Parã, onde alguns homens se juntaram a eles. Então viajaram para o Egito e foram falar com Faraó, rei daquele país. Este deu a Hadade um pedaço da terra e uma casa e lhe forneceu comida. Hadade ganhou a amizade do rei e ele lhe deu sua cunhada, a irmã da rainha Táfnis, em casamento. A esposa de Hadade deu à luz um filho chamado Genubate, que foi criado pela rainha do palácio, onde ele morava com os filhos do rei. Um dia, no Egito, Hadade ficou sabendo que Davi tinha morrido e Joabe, o comandante do seu exército, também estava morto. Então disse ao rei: deixe que eu volte para a minha terra. E o rei disse: por que você quer voltar? Será que aqui está lhe faltando algumas coisas e por isso você quer voltar para a sua terra? Não me falta nada, respondeu Hadade, mas deixe-me ir. Então Hadade voltou para a sua família, para a sua terra, e como o rei de Edom, foi um mau e feroz inimigo de Israel. Deus também fez com que Rezon, filho de Eliadá, se virasse contra Salomão. Rezon havia fugido do seu patrão, o rei de Hadadezer, de Zobá, e tinha se tornado o chefe de uma turma de bandidos. Isso aconteceu depois que Davi derrotou Hadadezer e matou os sírios, que eram aliados dele. Rezon e os seus homens foram morar em Damasco, e ali eles o fizeram rei da Síria. Rezon foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. A promessa de Deus a Jeroboão. Houve outro homem que se virou contra o rei Salomão. Foi Jeroboão, filho de Nebate, que era de Zereda, no território da tribo de Efraim. Jeroboão era oficial de Salomão, e a sua mãe era uma viúva chamada Zeruá. Esta é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando o lado leste da cidade de Jerusalém e consertando as muralhas da cidade. Jeroboão era um jovem capaz, e Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Então, colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados do território, das tribos de Manassés e Efraim. Um dia, Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem e o profeta Aias de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aias tirou a capa nova que estava usando, cortou-se em 12 pedaços e disse a Jeroboão: fique com 10 pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros. Astarote, a deusa de Sidom, Quemos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus de Amon. Salomão tem me desobedecido.
ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens, como Davi, o seu pai, guardou. Mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo. Vou deixar que ele governe enquanto viver. Eu farei isso por causa de Davi, o meu servo, que escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e leis. Do filho de Salomão eu tomarei o reino e darei a você 10 tribos. Mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo, para que eu sempre tenha um descendente de Davi, reinando em Jerusalém, a cidade que escolhi como o lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer você o rei de Israel, e você vai governar todo o território que quiser. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo, e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei com que você seja o rei de Israel, e como fiz com Davi, certamente farei com que os seus descendentes governem depois de você. Por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou com Sisaque, rei do Egito, e morou até lá até a morte de Salomão. A morte de Salomão, verso 41 em diante. O subtítulo é 2 Crônicas, capítulo de número 9, verso 29 ao 31. Todas as outras coisas que Salomão fez, os seus atos e a sua sabedoria, estão todas registradas na história de Salomão. Ele governou 40 anos Jerusalém como rei de todo o povo de Israel. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. A revolta das tribos do norte. 1 Reis, capítulo de número 12. Subtítulo é 2 Crônicas, capítulo de número 10, verso 1 ao 19. Vamos lá. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo, e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e as nossas vidas mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: Voltem daqui a 3 dias, e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido os conselheiros do seu pai, e perguntou: Que resposta vocês me aconselham dar a este povo? Eles disseram: Se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão os seus servidores para sempre. Mas Roboão seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram os seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam: Você deve dizer o seguinte: O meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês
carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. E ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei. Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo. Como os jovens haviam aconselhado, ele disse: O meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. Assim, o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aias de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o Senhor não ia atender o seu pedido, começaram a gritar: Abaixo Davi e a sua família! O que foi que eles já fizeram por nós? Homens de Israel, vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. E assim os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei, somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fossem falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém, Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito, então eles o convidaram para uma reunião com todo o povo e fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos seus descendentes de Davi. As profecias de Semaias. Subtítulo 2 Crônicas, capítulo de número 11, verso 1 ao 4. Verso 21 em diante. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaias e mandou que desse Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. Então eles obedeceram à ordem de Deus, o Senhor, e voltaram para casa. Jeroboão afasta-se de Deus. O rei Jeroboão de Israel cercou de muralhas a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco de tempo ali. Depois saiu e cercou de muralhas a cidade de Penuel. Então pensou: do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios ao Senhor, Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso, ele fez 2 touros de ouro e disse ao seu pai: já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus, povo de Israel. Aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e o outro em Dan. E assim o povo pecou indo adorar em Betel.
Edã, Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para os sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. A adoração em Betel é condenada. Verso 32 em diante. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês, como a festa que se realizava no reino de Judá, no altar de Betel. Ele ofereceu sacrifícios aos touros de ouro que havia feito, e pôs ali em Betel os sacerdotes que serviam nos lugares de adoração, que ele havia construído nos morros. No dia 15 do 8º mês, no dia em que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. 1 Reis, capítulo de número 13. Porém, do Senhor Deus, de novo, 1 Reis, capítulo 13. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: Ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi, que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços, e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E, de repente, o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor, seu Deus, e ore por mim para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então o rei disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor. Eu não comeria nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada, e que não voltasse para casa, pelo mesmo caminho por onde vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. O velho profeta de Betel. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha feito naquele dia em Betel e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou: por onde ele foi embora? E ele lhe mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no seu jumento, e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sim, sou eu, respondeu o homem.
venha até a minha casa e coma alguma coisa. Convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu: Eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá. E também não vou comer nem beber nada aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Então o velho profeta disse: Eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta, e ele gritou para o profeta de Judá: O Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição num lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto e o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá e este foi embora. No caminho, um leão o encontrou e matou o corpo do profeta e ficou jogado na estrada. E o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinha visto. Quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse: Aquele é o profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e matasse conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para os filhos: Ponha a sela no meu jumento. Eles fizeram o que foi que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho, e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo, nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo e pôs em cima do jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. Ele o sepultou no seu próprio túmulo. Então ele e os seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: Ó meu irmão. Depois do sepultamento, o velho disse aos seus filhos: Quando eu morrer, me sepultem neste túmulo e ponham o meu corpo perto dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existem nas cidades da região de Samaria. Jeroboão continua a pecar. Verso 33. Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdote homens de todo tipo a fim de servirem nos altares dos morros. O rei ordenava como sacerdote desses altares qualquer um que queria ser sacerdote. Esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para a sua família. A morte do filho de Jeroboão. 1 Reis, capítulo de número 14. Neste tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abiás, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher: Ponha um disfarce para que ninguém possa reconhecer você
e vá até Siló, onde mora Aias, o profeta, que disse que eu seria o rei deste povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com o nosso filho, que ele lhe dirá. Então ela foi até a casa de Aias, em Siló. Aias tinha ficado cego por causa da velhice. Mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha perguntar sobre o filho dela, que estava doente. E Deus disse a Aias o que devia dizer a ela. A mulher de Jeroboão chegou fazendo de conta que era outra pessoa. Porém, quando ela vinha entrando pela porta, Aias ouviu o barulho dos seus passos e disse: Entre, mulher de Jeroboão, porque você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar más notícias. Vá dizer a Jeroboão que o Senhor, o Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte: Eu escolhi você do meio do povo e tornei governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi, dei a você, mas você não tem sido como o meu servo. Davi foi fiel a mim em tudo, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo. Vocês têm pecado muito mais que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado, por ter feito ídolos em imagens de metal para adorar. Por causa disso, eu vou trazer desgraça para a sua família e vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se varre esterco. As pessoas da sua família que morreram na cidade serão comidas pelos cachorros, e as que morrerem no campo serão comidas pelos urubus. Eu, o Senhor, falei, e Aias ainda disse o seguinte à mulher de Jeroboão: Agora volte para casa. Assim que você entrar na cidade, o seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar por ele e vai sepultá-lo. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultada, porque ele foi o único de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. O Senhor vai pôr em Israel um rei que acabará com a família de Jeroboão. E já está acontecendo isso, o Senhor vai castigar o povo de Israel, que vai tremer de medo como varas verdes. Deus vai arrancar o povo de Israel desta terra boa que ele deu aos seus antepassados, e vai espalhar para além do rio Eufrates, porque eles o deixaram irado, fazendo postes da deusa Ácera para adorar. Deus vai abandonar Israel porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Aí a mulher de Jeroboão saiu e voltou para Tirzá. Quando ela pôs os seus pés em casa, a criança morreu, e todo o povo de Israel chorou pelo menino e o sepultou, conforme o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aias. A morte de Jeroboão, verso 19 em diante. Todas as outras coisas que o rei Jeroboão fez, como guerreou e como governou, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel.
Jeroboão foi rei 22 anos. Ele morreu e foi sepultado, e o seu filho Nadab ficou no lugar dele como rei. O reinado de Roboão em Judá. Subtítulo 2 Crônicas, capítulo de número 11, verso 5. E 2 Crônicas, capítulo de número... Perdão, 2 Crônicas, capítulo 11, verso 5 ao 12 e também o verso 16. Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando se tornou rei em Judá. Ele governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as cidades da terra de Israel, como lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão se chamava Naamã e era do país de Amon. O povo de Judá pecou contra o Senhor e deu mais motivos para ele ficar irado do que todos os seus antepassados haviam dado. Eles construíram altares nos morros para a adoração de falsos deuses e no alto dos morros e debaixo de árvores que dão sombra, levantam colunas do deuses Baal e postes da deusa Ácera para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nesses lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez todas as coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas iam avançando para dentro do país. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio e também os escudos de ouro que Salomão havia feito, para colocar no lugar deles. O rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra, um contra o outro. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. E o seu filho Abiás ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Naamã e era do país de Amon. 1 Reis, capítulo de número 15. O reinado de Abiás de Judá. Subtítulo 2 Crônicas, capítulo 13, verso 1 e 2 Crônicas, capítulo de número 14, verso 1. Vamos lá. No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, em Israel, Abiás se tornou rei de Judá. Ele governou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Abiás cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor, seu Deus. Como o seu bisavô Davi tinha sido, mas por causa de Davi, o Senhor Deus deu a Abiás um filho para governar em Jerusalém, depois dele e para conversar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o heteu. Abiás e Jeroboão estiveram sempre em guerra
um contra o outro, durante o reinado de Abiás. Todas as outras coisas que Abiás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Abiás morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. O reinado de Asa e de Judá. Subtítulo 2 Crônicas, capítulo de número 14, verso 1 ao 16. Vamos lá. No ano 20 do reinado de Jeroboão em Israel, Asa se tornou rei de Judá e governou 41 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Maacá e era filha de Absalão. Asa fez o que agradava ao Senhor, Deus, como havia feito nos seus antepassados. Asa expulsou do país todos os que praticavam a prostituição, como parte dos cultos pagãos, e retirou todos os ídolos feitos por aqueles que haviam sido os reis antes dele. Ele tirou a sua mãe, Maacá, da posição de rainha-mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura nojenta para servir como poste da deusa Ácera. Asa derrubou esse poste e o queimou no vale de Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel ao Senhor Deus. Foi fiel ao Senhor Deus. Durante toda a sua vida, Asa colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para Deus, e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. O rei Asa de Judá e o rei Baasá de Israel estiveram sempre em guerra, um contra o outro, durante todo o tempo em que ficaram no poder. Baasá invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Porque isso o rei Asa pegou toda a prata e todo o ouro que havia ficado no templo e no palácio, e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e entregassem ao rei Ben-Hadad, que era filho de Tabrimon e neto de Rezion. Junto foi a seguinte mensagem: vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata, este ouro, são um presente para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasá, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu território. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram as cidades de Ijon, Dan e Abel-Bet, Maacá, a região que fica perto do lago da Galileia e todo o território de Naftali. Quando o rei Baasá soube que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá e voltou para Tirzá. O rei Asa mandou avisar em toda a região de Judá que todos, sem faltar ninguém, deviam ir ajudar a carregar para fora de Ramá as pedras e as madeiras que Baasá havia estado usando para construir as muralhas em volta da cidade. Com esse material, Asa cercou de muralhas a cidade de Mispá e também a cidade de Gebá, que fica no território da tribo de Benjamim. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, e os seus atos de coragem e as cidades que ele cercou de muralhas, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Na sua velhice, ele foi atacado por uma doença nos pés.
Asá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. O seu filho Josafá ficou como rei no lugar dele. O reinado de Nadab de Israel. Verso 25 em diante. No segundo ano do reinado de Asá em Judá, Nadab, filho do rei Jeroboão, se tornou rei de Israel. Ele foi rei 2 anos, como havia feito o seu pai antes dele. Nadab pecou contra Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. Baasá, filho de Aias, da tribo de Issacar, fez uma conspiração contra Nadab e o matou no país dos filisteus, em Gibeton, a cidade que Nadab e o seu exército estavam cercando. Isso aconteceu no terceiro ano do governo do rei Asa em Judá. E assim Baasá ficou no lugar de Nadab como rei de Israel. Logo que começou a reinar, ele mandou as pessoas da família de Jeroboão, e de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aias, em Siló, toda a família de Jeroboão foi morta, não escapou ninguém. Isso aconteceu porque Jeroboão havia feito com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado com os pecados que ele cometeu e que fez o povo de Israel cometer. Todas as outras coisas que Nadab fez estão escritas na história dos reis de Israel. O rei de Asa, rei de Judá, e o rei Baasá de Israel estiveram em guerra, um contra o outro, durante todo o tempo em que ficaram no poder. O reinado de Baasá de Israel. Verso 33. No terceiro ano do reinado de Asa em Judá, Baasá, filho de Aias, se tornou rei de todo o povo de Israel e governou 24 anos em Tirzá. Como o rei Jeroboão havia feito antes dele, Baasá pecou contra o Senhor Deus e fez com que o povo de Israel também pecasse. 1 Reis capítulo 16, continuação. O Senhor Deus falou com o profeta Jeú, filho de Hanai. Ele deu esta mensagem a respeito de Baasá. Você não era ninguém, mas eu fiz com que você se tornasse chefe do meu povo de Israel. E agora você pecou como Jeroboão e fez o meu povo pecar. Os pecados deles me fizeram irados, e por isso vou acabar com você e com toda a sua família, como fiz com Jeroboão. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comidas pelos cachorros, e aqueles que morrerem nos campos serão comidos pelos urubus. Todas as outras coisas que Baasá fez e todos os seus atos de coragem estão escritos na história dos reis de Israel. Baasá morreu e foi sepultado em Tirzá, e o seu filho Elá ficou como rei no lugar dele. O profeta Jeú deu aquela mensagem do Senhor Deus a respeito de Baasá e da sua família por causa dos pecados de Baasá havia cometido contra o Senhor. Ele fez com que o Senhor ficasse irado, não somente por causa do mal que praticou, como o rei Jeroboão havia feito antes dele, mas também porque ele matou toda a família de Jeroboão. O reinado de Elá de Israel. Verso 8 em diante. No ano 26 do reinado de Asá em Judá, Elá, filho de Baasá,
se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Tirzá. Zinri, um dos seus oficiais que comandava a metade dos seus carros de guerra, fez uma conspiração contra ele. Certo dia em Tirzá, Certo dia em Tirzá, Elá estava se embebedando na casa de Arzá, que era o administrador do palácio. Zinri entrou na casa, matou Elá e ficou no lugar dele como rei. Isto aconteceu no ano 27 do reinado de Azá em Judá. Assim que Zinri se tornou rei, matou todas as pessoas da família de Baazá, todos os seus parentes do sexo masculino e todos os seus amigos foram mortos. E assim, Zinri matou toda a família de Baazá, de acordo com aquilo que o Senhor, por meio do profeta Jeú, tinha dito a respeito de Baazá, por terem adorado ídolos e por terem feito com que o povo de Israel pecasse. Baazá e o seu filho Elá havia feito o Senhor, o Deus de Israel, ficar irado. Todas as outras coisas que Elá fez estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Zinri de Israel. Verso 15 em diante. No ano 27 do reinado de Azá em Judá, Zinri foi o rei de todo o povo de Israel, em Tirzá, durante 7 dias. Os soldados israelitas estavam cercando a cidade de Gibeton, na terra dos filisteus. Eles souberam que Zinri havia feito uma conspiração contra o rei e que havia assassinado. Por isso, naquele mesmo dia, ali no acampamento, eles escolheram Onri, o comandante do exército, como rei de Israel. Onri e todos os seus soldados saíram de Gibeton e foram cercar a cidade de Tirzá. Quando Zinri viu que a cidade havia sido conquistada, foi para a fortaleza interna do palácio, pôs o fogo no palácio e morreu queimado. Isso aconteceu por causa dos seus pecados contra Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo de Jeroboão, que havia sido rei antes dele. Zinri desagradou ao Senhor por causa dos seus pecados e por ter feito o povo de Israel pecar. Todas as outras coisas que Zinri fez e também a sua conspiração estão escritas na história dos reis de Israel. O reinado de Onri de Israel. Verso 21 em diante. O povo de Israel estava dividido em 2 partidos. A metade deles queria fazer de Tibni, filho de Ginate, o seu rei, e outros estavam do lado Onri. Mas aqueles que estavam a favor de Onri ganharam Tibni. Morreu Onri. Verso 22 de novo, gente. Perdão. Mas aqueles que estavam a favor de Onri ganharam. Tibni morreu e Onri se tornou rei. No ano 31 do reinado de Asa, em Judá, Onri se tornou rei de Israel e governou 12 anos. Nos 6 primeiros anos, ele governou em Tizá. Então comprou o monte de Samaria de um homem chamado Semer, por mais ou menos 70 quilos de prata. Onri fez defesas militares no monte. Construiu ali uma cidade e a chamou de Samaria, por causa do nome de Semer, que havia sido o primeiro dono do monte. Onri pecou contra o Senhor, Deus, mais do que todos aqueles que haviam sido reis antes dele. Como Jeroboão havia feito antes dele,
Onri fez com que o Senhor, o Deus de Israel, ficasse irado por causa dos seus pecados e por fazer o povo de Israel adorar ídolos. Todas as outras coisas que Onri fez e todas as suas realizações estão escritas na história dos reis de Israel. Onri morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Acabe ficou como rei no lugar dele. O reinado de Acabe de Israel. Verso 29 em diante. No ano 38 do reinado de Azá em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus e mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Fez para ele um altar e colocou-o no templo. Levantou também um poste da deusa Ástera e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes. Durante o reinado de Acabe, Irel, que era de Betel, reconstruiu a cidade de Jericó. E, como o Senhor tinha dito por meio de Josué, filho de Num, Iriel perdeu Abirão, o seu filho mais velho, quando colocou os alicerces de Jericó, e perdeu Segube, o seu filho mais novo, quando colocou os portões. 1 Reis, capítulo de número 17. Elias e a seca. Um profeta chamado Elias, em Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva novamente. Então o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor, e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes, mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Essa história é demais agora. Elias e a viúva de Sarepta. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse para ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo em uma tigela e um pouco de azeite em um jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho.
Vamos comer e depois morrermos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da tigela, nem faltará o azeite no seu jarro, até o dia em que o Senhor fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então, ela disse a Elias: Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com o que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: Ó Senhor, meu Deus, por que fizestes estas coisas tão terríveis para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu matastes o filho dela? Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: Ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo, para a sua mãe, e disse: Veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus demais por isso. Aleluia! Agora outra história, outro relato fascinante. Elias e os profetas de Baal. 1 Reis capítulo 18, último capítulo do dia de hoje. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimento era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus. E quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias: Vamos dar uma olhada em todas as fontes e em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que da parte da região cada um devia examinar, e saíram cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele. Encostou o rosto no chão e perguntou: É o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, sou eu, Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, ao rei, que
estou aqui. Mas Obadias disse: o que foi que eu fiz para o Senhor me pôr por perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que desde menino eu tenho sido um fiel adorador de Deus, o Senhor. Por acaso não lhe contaram que, quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles? Como é então que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para encontrar com Elias. Quando viu o profeta Acabe, disse: então é você que está aí? Você, o maior criador de problemas de Israel? Eu não sou o seu criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do deus Baal e os 400 profetas da deusa Ácera, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então, Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é o Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram um touro que havia trazido para eles e o prepararam e oraram a Baal, desde a manhã até ao meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito. Porém, não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles e dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha vigiado
viajado ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinha os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando. E ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para si. Então o Senhor mandou o fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos foram presos, e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizom, e ali os matou. Gente, até me arrepia essa história, olha, eu fico arrepiado, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é o único Deus vivo. E Deus prova realmente que Ele é Deus. Deus não precisa provar nada para ninguém, Deus não deve satisfação para ninguém, Deus não deve coisa alguma, mas Ele se mostra, Ele se revela que é Deus. Aleluia! E só se chega a Deus através de Jesus Cristo. Aleluia! Labachurianda labaxere calabaias. O fim da seca, verso 41. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto monte Carmelo. Ali se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que eles fossem olhar. Na 7ª vez, ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe, e lhe diga que aponte o carro e volte para casa. Senão a chuva não vai cair. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras. O vento começou a soprar e uma nuvem pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias.
Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe, todo o caminho até Jezreel. Glória a Deus! Glória a Deus! Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vencedores vencem dores. Mais um dia vencido aqui para a glória de Deus. Gente, louvado seja Deus. Deus abençoe, Deus ilumine você que está nesse desafio aí. Permaneça e vou continuar dizendo todos os dias no final. Ore pelo Brasil, ore pelo seu estado, ore pela sua cidade, ore pelo seu bairro, pela sua região e ore pelo Mato Grosso. Ore pelo Mato Grosso. Mato Grosso é de Jesus. O que Deus fizer, que Ele não faça sem a gente. O que Deus fizer no Mato Grosso, Cuiabá, todos os lugares lá, regiões, que Ele não faça sem a gente, em nome de Jesus. Deus abençoe, um abraço para vocês e até amanhã.